aos poucos a família Bolsonaro vai sendo engolida pelas circunstâncias, pela direita tradicional e também, talvez, poderá ser ultrapassada pela Nicole, o Nicolas Ferreira, o deputado da caminhada que muitos acreditam ter poderes divinos e sobrenaturais. Sim, tem um monte de gente que segue esse Nicolas Ferreira e esse menino vai crescer. E é o que tudo indica, se ele continuar crescendo nesse ritmo, porque ele fez um movimento em torno dele, e ele juntou 18 mil pessoas em Brasília debaixo de chuva, né, estavam lá tomando chuva, o raio caiu, mais de 80 pessoas ficaram feridas, e vários parlamentares foram tirar fotos com ele. Então, família Bolsonaro, vocês que se cuidem. E a esquerda tem que parar de ficar fazendo pouco caso desses fenômenos aí, porque não acreditavam que o Bolsonaro pudesse se eleger presidente da República. Ele foi presidente e perdeu para o presidente Lula com a diferença aí de 2 milhões de votos. Tá certo que ele estava com a máquina na mão, mas, poxa vida, o Bolsonaro é um escroto e o Lula é um político sério. E mesmo assim, Bolsonaro quase se reelegeu, tá no jogo político, a extrema-direita tá atuando, e a esquerda eu acho que atua bem menos do que a extrema-direita, não cuida da base, não investe na internet, não faz agitação política e também não tem estratégia para aumentar a sua bancada, diferente da extrema-direita que está fazendo política de manhã, de tarde e de noite, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Se cuida a esquerda. Bom, eu quero ver a esquerda ganhar a eleição, mas a gente tem que ser realista. O Lula tem chance de se reeleger esse ano, mas é provável que a bancada do PT não cresça, que a bancada de esquerda continue do mesmo tamanho e que o Centrão aumente a sua força e que a extrema-direita talvez até continue também do tamanho que está. Mas vamos lá, né? A direita tradicional, por enquanto, não quer saber de bolsonarismo. O presidente do Partido Republicanos, que é o partido da Igreja Universal, Marcos Pereira, afirmou que o apoio da direita, está falando em nome da direita aí, né, ao Flávio Bolsonaro não está certo. Olha só, que essa matéria do Metrópolis destacou a fala dele, abre aspas. Quando você diz que a direita fecha com o Bolsonaro, com o Flávio Bolsonaro, não está tudo certo ainda. O Caiado, governador de Goiás, tem dito que vai ser candidato. O Romeu Zema, de Minas, tem dito que vai ser candidato. O Ratinho está sinalizando que pode ser candidato. Eu acho que ainda não está fechado. Pelo contrário, está dividido, fecha aspas. Interessante colocação do deputado federal Marcos Pereira. Está dividido. Nesse momento, a extrema-direita está dividida com a direita. Não estão fechados. É provável que saia realmente a candidatura do Flávio Bolsonaro e o Tarcísio de Freitas, ou um desses aí, né? Que eu acho que o Caiado e o Zema é carta fora do baralho. Pode ser ou o Tarcísio ou o governador do Paraná, o Ratinho Júnior, filho do apresentador Ratinho. Esse é o momento político brasileiro. Bom, falando em divisão, falando em rachadura, falando, né, nessas intrigas que existe hoje dentro desse segmento de direita e de extrema-direita no Brasil, tem essa matéria aqui do jornal o Globo que diz que os filhos de Bolsonaro se distanciam de Michele, que aposta na prisão domiciliar para o marido. O que acontece? Ela quer, com a prisão domiciliar, voltar no jogo político, pelo menos segundo o que está nessa matéria, e recolocar o Tarcísio de Freitas no radar como alternativa, ou seja, nem a Michele Bolsonaro está fechada com Flávio Bolsonaro. Nesse momento, a direita está em crise. E é nessas crises que essas lideranças começam a fraquejar e alguém vai surgir e ocupar esse espaço. O Nicolas tem condições de se transformar numa liderança muito forte da extrema-direita. A esquerda fica desprezando essas situações, enquanto eles estão lá, correndo atrás de conquistar as mentes e os corações. E estão conquistando muita gente, viu? Não fiquem fazendo pouco caso desse crescimento desse Nicolas e da extrema-direita, achando que eles estão acabados, que eles estão liquidados, porque eles não estão liquidados. Muito pelo contrário, eles estão fortes no jogo. Na minha opinião, até muito mais fortes do que a esquerda, muito mais fortes do que o PT. Porque a esquerda, infelizmente, hoje, ela criou um muro de divisão entre os parlamentares, não todos, é claro, e a base, e os eleitores que não veem um retorno desses mandatos. É claro que o presidente Lula entrega muita coisa,
né? Na medida do possível, é claro. Continua Minha Casa Minha Vida, veio o Pé de Meia, né? Isentou famílias pobres de pagar energia elétrica, isentou famílias pobres de pagar pelo gás de cozinha, mas a esquerda mesmo parece que está muito mais preocupada em falar todes do que em se aproximar do povão e fazer aquela política de verdade que os políticos que de fato produzem resultado fazem, que é usar recursos públicos em favor de suas bases eleitorais. Eu vejo, inclusive, muita gente reclamando que não consegue sequer conversar com parlamentares da esquerda. E se o político não quer conversar com o povão, por que o povão vai votar nele? Acorda pra vida aí, petistas e esquerdistas que estão em cargos eletivos. Não estou falando para aqueles que fazem política de aproximação, não. Estou falando para aqueles que são muito fechados, se acham o último pacote da bolacha, e política no sistema brasileiro depende de uma coisa que é extremamente sagrada na eleição, que é o voto. O voto, tá? Vocês podem ter uma surpresa muito desagradável na eleição desse ano, mesmo o Lula se reelegendo. Bom, a Pri usa BR1, esse aqui é o perfil dela, né? Compartilhou uma fala do Gilberto Kassab, mostrando, né, como é que tá essa situação em relação à candidatura do Flávio Bolsonaro, do Flávio Rachadinha. Estão fechado com ele não, pelo menos por enquanto. Depois, às vezes, as circunstâncias vão obrigar o PSD, os republicanos, a fechar com o Flávio Bolsonaro. Só que tem um detalhe, né? O gabinete do ódio dos bolsonaristas mais radicais vai utilizar a estrutura que tem para atacar o Tarcísio de Freitas, se ele, né, realmente for candidato à presidência da República. E não dá para cravar que ele desistiu. Essa fala do Gilberto Kassab aí, por exemplo, mostra que Tarcísio de Freitas ainda é um projeto desse grupo político, né, que é a direita, que são aqueles poderosos de fato, né, que mandam, inclusive, no Congresso Nacional, porque eles elegem mais pessoas. A esquerda não tem mais força do que eles porque elege menos pessoas. Simples assim. Se a esquerda quiser que eleja mais deputados. Para eleger mais deputados tem que trabalhar mais, porque por enquanto o que estão fazendo não é suficiente para aumentar a bancada. Eu desejo boa sorte ao Flávio Bolsonaro, que ele faça uma boa campanha, que ele possa levar suas ideias, os seus projetos para o país. O PSD tem uma posição muito clara, todos sabem que se o governador Tarcísio for candidato, o PSD irá apoiar o Tarcísio. Se o governador Tarcísio for candidato, o PSD irá apoiar o Tarcísio. Ou seja, ainda existe a possibilidade do Tarcísio de Freitas sair candidato. E aí, esse Tarcísio de Freitas vai receber uma montanha de recursos na sua campanha, porque eles vão fazer de tudo para tentar derrotar o presidente Lula. Mas o Flávio Bolsonaro, eu acredito, né? E muitos acreditam também, que nesse momento, do jeito que a família Bolsonaro já está numa situação ruim, o Jair Bolsonaro preso, inelegível, o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos caçado, sem mandato, com problemas até na Polícia Federal, onde ele trabalharia, né? onde ele é concursado, ele é escrivão lá. Então, assim, para eles tentarem salvar esse patrimônio político, o Flávio Bolsonaro, alguém da família Bolsonaro tem que se candidatar. É uma questão de sobrevivência. Só que aí, como eu disse, né, a Nicole vem aí. E a Nicole vem, o Nicolas, né, com força total, com força e capacidade de ocupar o lugar da família Bolsonaro. Até a Michelle Bolsonaro já chama ele de meu líder, tá? Daqui a pouquinho vou colocar a fala dela. Mas vamos aqui continuar ouvindo Gilberto Kassab. Caso o governador Tarcísio não seja candidato, nós temos dois pré-candidatos do partido, dois excelentes governadores. O governador do Paraná, que é o governador Ratinho, e o governador do Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite. Eu desejo boa sorte ao Flávio Bolsonaro. Bom, esses dois aí, Eduardo Leite e Ratinho Júnior, por enquanto não tem muita chance não. Os nomes fortes mesmo, hoje, na disputa presidencial que está no jogo, é o Lula, claro, com chances reais de se reeleger, Tarcísio de Freitas, mesmo dizendo que não é candidato, ao que tudo indica, ele vai disputar a eleição, e Flávio Bolsonaro. Então, mas assim, se acontecer do Tarcísio ultrapassar o Flávio Bolsonaro, vai ser difícil o Tarcísio ter apoio da família Bolsonaro. Até porque também a continuidade do capital político deles depende deles manterem uma posição mais radicalizada. E se eles apoiam o Tarcísio e o Tarcísio vira as costas para eles, já era, né? O Bolsonaro já dançou.
O Eduardo Bolsonaro já dançou também. Aí falta cair o Carluxo, o Flávio e aquele filho do Bolsonaro lá, que é vereador lá no Balneário Camboriú, né? Que, aliás, é um cara que tá todo mundo zombando dele, lá na Câmara dos Vereadores. E a Michele Bolsonaro disse que o Nicolas Ferreira é o filho 06 de Bolsonaro. E disse que ele... ele disse que o Bolsonaro adotou ele. Jair te adotou. Aí ela fez uma publicação nas redes sociais dizendo que o Nicolas é separado por Deus para este tempo, ou seja, uma fala totalmente religiosa, né? Que é meio absurdo esse negócio, porque mexe com a fé das pessoas. Mas tá dando certo para eles. Eu acho que a perspectiva de combate a isso aí é a perspectiva da entrega política. Tem que falar pro povo, ó, falou, nós vamos entregar casas, nós vamos entregar hospitais, nós vamos entregar escolas. Eles vão fazer discurso para vocês, jogando vocês contra a família de vocês, o vizinho de vocês, o parente de vocês, o colega de trabalho de vocês. Chega a ser até simplório, mas a esquerda, uma parcela da esquerda, tá no Olimpo, tá num lugar muito separado e parece que eles não gostam de se misturar mais com a gentalha, aquilo que eles consideram como gentalha, né? Lamentável. E essa crítica tem que ser feita porque estão muito afastados. Os parlamentares não estão se conectando com o povão. Isso pode dar um grande problema e eles podem ter uma surpresa desagradável, às vezes até diminuir a bancada nas casas legislativas na eleição deste ano. Pelo menos por enquanto, tudo pode mudar. Não há nenhum indício, não há nenhuma movimentação que mostre que mesmo o Lula sendo reeleito, que a esquerda, que o PT vá aumentar a sua bancada. Ou seja, quem vai continuar mandando no Senado e na Câmara dos Deputados será o Centrão. Inclusive, quem vai votar no próximo presidente da Câmara dos Deputados e no Senado Federal vão ser os extremistas de direita e os petistas. É assim que está funcionando a coisa toda. O Guga Noblat separou uma fala da Michele Bolsonaro, né, chamando o Guga Noblat aqui, ó. Jornalista Guga Noblat, chamando a Nicole de nosso líder. Até ela parece que está querendo diminuir a força política do Flávio Bolsonaro, porque o crescimento do Nicolas significa o enfraquecimento do clã Bolsonaro. Mas vamos aqui ouvir a Michele Bolsonaro. Esse apoio que vocês estão dando é um evento pacífico, um evento conduzido. Dessa vez foi, né? Mas quando quebrar tudo no 8 de janeiro lá, não foi pacífico nem ordeiro, não. Por Deus. Então, por favor, siga as orientações do nosso líder, o Nicolas. Siga as orientações do nosso líder. Aí eu escutei um glória a Deus, ou seja, conotação totalmente religiosa. Quando vocês chegarem ali, depois cada um para sua casa, nós mandou ir pra casa. Nada de bagunça, nada de baderna, hein? estamos aqui lutando pela libertação da nossa nação. Libertação em relação ao quê? Eles nunca explicam, mas não precisa explicar. Porque o público deles não exige explicação. Eu já estive aqui com ele, nós oramos juntos, agradeço esse apoio que vocês estão. Bom, é isso aí, ó. O Tarcísio de Freitas elogiou o Nicolas Ferreira, chamando ele de ungido e fenômeno, conotação religiosa também. Aí a gente vem aqui para esse comentário do Igor Gadelha, no Metrópolis. Tô aqui, né, com a tela inicial, que diz o seguinte, ó. Ato de Nicolas causa crise de ciúmes no clã Bolsonaro. A Michele diz que ele é o filho 06 do Bolsonaro. Então, o clã tá com ciúmes. Porque realmente, nesse momento, o Nicolas tá maior do que a família Bolsonaro, hein? Tá maior. Mas vamos ver aqui. A análise do Igor Gadelha no site Metrópolis. Um ponto curioso desse ato que tem gerado, o Rafael, que é uma ciumeira ali, sobretudo no clã Bolsonaro. Ciumeira no clã Bolsonaro. O Nicolas Ferreira mostrou ali, concorde ou não, tenha votado ou não nele, que ele tem uma capacidade de mobilização muito grande. Com certeza, 18 mil pessoas debaixo de chuva, uma caminhada que foram parlamentares do Brasil todo tirar foto com ele, é sinal de capacidade de mobilização, sim. Ele quis dar, obviamente... Mas a esquerda tem condições de mobilizar muito mais, desde que ela faça as mobilizações, porque ultimamente não está mobilizando nada, né? Nem a própria base, infelizmente. Aquele ar messiânico, né? Vão todo mundo me seguindo, né? Tentando dar um ar de naturalidade, mas aquilo ali tudo foi muito pensado. Pensado e planejado. Esse povo não dá ponto sem nó. Eles estão fazendo política o tempo todo. Aí alguma parte da esquerda vai tomar uma cervejinha artesanal aí, já na sexta-feira, meio-dia, e deixa a base ao Deus dará. Esses caras estão falando, estão aparecendo mais no rádio, na televisão e na internet.
Quase não se vê esquerdista em espaços de debate. Tem que ir, tem que falar, a cúpula tem que falar pro povo, falar, ó, nós vamos entregar isso, nós vamos entregar mais casa, vamos entregar moradia, vamos manter a estabilidade do servidor público, vamos impedir as privatizações. Mas não fala. Aí os caras ficam chamando os esquerdistas de demônios e eles ficam lá de boa, deitados em berço esplêndido, com reações extremamente desarticuladas e tímidas. E a maioria das reações deles é no improviso e não tem esse planejamento que esse entorno do Nicolas fez, né? Está se criando uma liderança fortíssima de extrema-direita no Brasil, com elemento religioso muito mais sofisticado do que foi o bolsonarismo dentro das igrejas evangélicas, né? Mas parte da esquerda prefere desprezar isso aí. Vamos continuar vendo aqui o Igor Gadelha analisando a ciumeira do clã Bolsonaro com o Nicolas Ferreira. Eu até passei ali por algumas regiões por onde esse protesto ia passar, ali perto do Parque Shopping. Eu vi ali que as vias estavam sendo bloqueadas, não era pela polícia, era por apoiadores do Nicolas Ferreira. Ele foi inteligente nesse ponto, foi tudo muito pensado, mas ele mostrou que tem uma capacidade de mobilização muito grande. Tanto é que políticos de vários outros estados, não só aqui do Distrito Federal, vieram para tentar tirar uma casquinha ali. Claro, o movimento fez sucesso, pô. Falar que foi flopado é burrice. É não querer aceitar a realidade. Postar uma foto com ele, veio gente do Nordeste, veio gente do Sul, tentar tirar ali uma casquinha do protesto dele. Obviamente, o Nicolas usou o nome do Bolsonaro, né? Porque a liberdade... Não tem jeito também de não usar nesse momento. Mas tudo pode mudar, viu? Bolsonaro preso, inelegível, Flávio Bolsonaro talvez não vai ter condições de se eleger. Ele tá novo ainda, mas... E parece que ele tem ambições, viu, presidenciais. A família Bolsonaro que se cuide. A de Bolsonaro era uma das pautas do protesto, mas ele mostrou ali que ele tem uma capacidade de mobilização. E isso gerou uma ciumeira ali no clã Bolsonaro, e só não gerou uma ciumeira maior porque o Nicolas não tem 35 anos de idade. Porque se tivesse 35 anos de idade, podia disputar a eleição presidencial. É a idade mínima para você disputar a presidência da República. Eu até escutei ali de uma pessoa muito próxima da família Bolsonaro, dizendo assim, se o Nicolas tivesse idade para disputar a presidência da República, jamais os Bolsonaros teriam deixado ele ganhar esse protagonismo sozinho, porque ameaça, de certa forma, ali a hegemonia do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está impedido, obviamente, de disputar a presidência da República. Simples assim. Porque está inelegível e também porque está preso. A Michelle Bolsonaro, ela foi uma das poucas ali da família, que fez ali, exaltou o ato do Nicolas, mas lembrando que a Michelle... Ela também tá rachada com os filhos do Bolsonaro, né? Ela também não tá se empenhando na pré-campanha do Flávio Bolsonaro, né? A Michelle não tá participando ativamente da pré-campanha do Flávio Bolsonaro, não. Michelle tem tido ali um embate com os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, nessa questão política. Por favor. Pois é, essa é a realidade. Aí, outra realidade também é que criaram aí um discurso messiânico, né, dizendo que o raio foi uma bênção de Deus. Quer dizer, pessoas quase morreram. Ó quem que gravou o vídeo aí, tá com mais de 114 mil curtidas. Olha só quem tá na área aí. É o Bispo Marcelo Crivella, que já foi parceirão do Partido dos Trabalhadores. Já foi muito próximo do PT, né? Olha, teve um tempo, hoje, uma ala dos evangélicos, uma maioria, eles atacam muito a esquerda, atacam muito o PT, mas já fizeram aliança. Eu acho até que essa aliança, ela acabou se desfazendo por imaturidade da esquerda, de alguns grupos esquerdistas, principalmente, infelizmente, os tais identitários. Porque, olha, política se faz com apoio. Você ficar atacando quem é seu parceiro é burrice. Marco Feliciano já votou no PT, Silas Malafaia já votou no PT, Magno Malta já votou no PT, Marcelo Crivella já votou no PT, uma parcela expressiva da Assembleia de Deus já teve aliança com o PT. Olha, existe uma frase que diz o seguinte: a soberba precede a queda. Eu às vezes vejo muita soberba em parcelas da esquerda. Eu tenho saudade daquela esquerda que falava contra o FMI, que falava contra o imperialismo, que falava em distribuir renda e fazer reforma agrária, que tinha um projeto, não vou dizer utópico, mas tinha um projeto materialista. Hoje é um projeto comportamental. A extrema-direita ainda não tem um projeto materialista. Se eles
aderirem à pauta materialista, né, de entregar benefícios para a população, ninguém vai segurar eles. Porque o que a gente tem de esquerda hoje não é capaz de enfrentar essa extrema-direita, não. Só o Lula é capaz. Somente o Lula. Infelizmente, essa é a verdade, essa é a realidade. Ou a esquerda revê as suas estratégias, ou vai tomar uma surra eleitoral nas casas legislativas e em 2030, não vou dizer que ela vai deixar de existir de forma relevante no Brasil, mas não vai ter nem a metade da força que tem hoje, que é uma força interessante, é sindicato, CUT, até o próprio MST ainda tem força, o próprio PT também é um partido muito forte, mas poderia ser mais e não usa a total capacidade que tem para se manter como uma força viável e para se manter como um grupo capaz de entregar coisas concretas. Porque quem está entregando as coisas concretas é o Lula e algumas exceções, né? Essa é a verdade. Bom, mas quem está na área aí é o bispo Marcelo Crivella, ex-parceirão do PT, que agora está contra o PT, né? Quer dizer, perdeu aí um apoiador que é Igreja Universal, né? Eu sei que muita gente não gosta, mas eles têm voto pra caramba. Tem até um partido político que não quer apoiar o Bolsonaro, que é o Republicanos. Mas tá aí, né? Eles estão no jogo político. Eles estão no jogo, eles têm força política. Vamos aqui ver. Não vou rir disso não, porque tem gente que realmente tem muita fé e a gente não pode zombar da fé das pessoas. Um raio. Tremeu o chão, uma barulheira, um som incrível. Olha, quando um raio cai, dá uma olhadinha no que acontece. Olha essa matéria aí. Onde eu tô me deparando aqui com a situação. Agora eu quero saber se foi uma chacota, né, contra os bolsonaristas que são chamados de gado, ou se de fato é uma explicação do que poderia acontecer, né? Mas pegou um gado, né? Colocou justamente o gado caído no chão. Ou será que o Marcelo Crivella estava fazendo uma chacota com os bolsonaristas? De 66 novilhas, com vítima de raio, trovão. Olha que situação, que cena mais triste. Eu nunca imaginava que eu ia ver uma cena dessa aqui. Pois é, e as pessoas dizem, ué, mas se vocês são de Deus, por que caiu um raio na manifestação de vocês? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Jesus não é Deus? E quando ele estava no mar da Galileia, não aconteceu uma tempestade? Vento forte, ondas altas, os discípulos acharam que ia morrer, mas era Deus mostrando ao mundo que Ele nos protege. Esse pessoal, eles são bons e articulados nas palavras. É claro que a pessoa que é mais intelectualizada não vai acreditar nisso aí. Mas assim, o povo brasileiro é um povo de fé, então esse tipo de discurso toca. Quem despreza isso está desprezando a maioria do povo brasileiro e não pode. Tem gente que realmente não cai nessa conversa, mas uma parcela expressiva se sensibiliza com esse tipo de discurso. Quer dizer, caiu a chuva, caiu o raio, mas Deus salvou as pessoas que estavam lá. Uma parcela da esquerda quis trazer a narrativa de que o raio foi um castigo de Deus. Aí eles são espertos, eles já criaram a narrativa de que o raio foi uma obra do próprio Deus. Apesar que tem um pastor de direita que discorda disso, eu vou colocar ele daqui a pouquinho. Ele nos protegeu ontem como protegeu Jesus na tempestade. Acorda, Brasil! Acorda, meu Brasil! Pode ter certeza, Deus está com a gente, anistia já. Deus abençoe você e, por favor, comente aí. É verdade, Deus protegeu Jesus. Olha, ainda manda comentar para dar engajamento no post, né? Esse pessoal, eles mobilizam multidões porque eles sabem fazer o jogo mental. Aprende esquerda, aprende com o presidente Lula. Se não quiser aprender com essas figuras da direita, aprende com o presidente Lula, porque também mobiliza um monte de gente. Bom, tem aqui, para finalizar, né, o Ottoni de Paula. Ele já discorda do bispo Marcelo Crivella. Ele diz que a fé não pode ser utilizada para legitimar projetos políticos, ou no caso aí o projeto político agora do Nicolas, né? Nem transformar fatos naturais, o raio é o fato natural, né, em sinais divinos. Bom, vamos ver aqui a análise e o comentário do Ottoni de Paula, vamos lá. Estão tentando espiritualizar até o raio que caiu no evento. Ora, aquele raio foi o quê? Foi o mundo espiritual? Não. E se alguém começar a falar que aquele raio foi a ira de Deus sobre o povo? Teve gente que falou, né? E aí?
Ah, teve até a irmã Mônica que fez uma oração falando que a chuva ia pra lá e pegar, e realmente choveu pra caramba, né? A irmã Mônica Bispo. A irmã Mônica, só que uma palavrinha sobre ela. Ela chegou a se filiar no PT aqui de Goiânia. E não disputou a eleição. Quer dizer, eu vi pela imprensa que ela tinha se filiado, né? Mas não disputou a eleição. E os partidos com uma dificuldade danada de conseguir a quantidade de candidaturas femininas para cumprir, né, a cota de gênero. E ela tem uma quantidade absurda de seguidores. E não dão muita bola para ela. Essa é a esquerda, né? Não gosta muito. Parece que uma parcela da esquerda não gosta muito de gente do povão. E o povão é a maioria. O povão vota no Lula porque o Lula se conecta com o povão. Mas com essa esquerda, uma parcela dela que tá aí, não vai votar não, viu? E olha lá, já falei e vou repetir. Uma parcela da esquerda pode ter uma surpresa não muito agradável na eleição desse ano. E não adianta culpar o povo. A culpa é de quem tem estrutura e não atua o suficiente para se reeleger e aumentar o tamanho da bancada. Essa é a verdade. Vamos continuar aqui ouvindo o Ottoni de Paula, que é ex-bolsonarista. Agora, ultimamente, ele anda falando coisas interessantes que vale a pena ser repercutidas. Vamos lá. Porque se o raio caísse no evento deles, da esquerda, todos nós estaríamos falando agora que era a mão do Senhor pesando sobre aquele evento do mal, do diabo. Pois é. Então vamos ter maturidade. Com certeza. Pastores gravando vídeo. Pois é. Para dar uma conotação de que o movimento da direita é um movimento divino. O próprio bispo Marcelo Crivella, pô. É um movimento em que Deus se levanta contra Satanás. Minha gente, vamos defender aquilo que a gente acredita, mas não vamos brincar com o nome de Deus. Teve gente comparando Nicolas a Jesus. Pastor Ottoni tá certinho, mas esse pessoal que tá comparando Nicolas a Jesus, nem se o próprio Deus descer do céu e falar que não é para fazer isso, eles vão obedecer, porque o nível de fanatismo cegou essas pessoas. Dizendo que esta caminhada dele lembrava a caminhada de um nazareno. Essa caminhar aí pra gente ver um negócio rapidão. Não, brincadeira. Não percam seu tempo, vocês vão se frustrar. Sabe por quê? Porque a revolução que o Nicolas carrega, ele aprendeu com outro cara. Revolução? Nossa! Era um outro maluco que saiu andando aí pela Galileia um tempo atrás, com uma galera também andando atrás dele. Meu Deus do céu! Não brinquem com o nome do Senhor. Não use. Sabe qual que é o pior problema? É que agora que ele tá com esse discurso mais sério, ele talvez nem vá se reeleger, porque uma parcela da sociedade não quer seriedade. É a vida. Esse é o momento. Mas esse Ottoni aí, parece que ele tá enxergando lá na frente, porque em algum momento a racionalidade vai ser a maioria. Porque as pessoas, quando são passadas para trás, vão só perdendo, vão abrir os olhos. Porque esse negócio de chamar Nicolas de Jesus Cristo, muitos vão perceber que fizeram papel de bobo, inclusive participando dessa caminhada. O nome do Senhor em vão, porque vocês darão contas a Deus naquele dia. Ah, outra coisa, eu não estou protegendo a esquerda, eu estou protegendo você do juízo de Deus. Bom, na verdade ele falou sobre o juízo de Deus e eu digo sobre o juízo da vida real, né? Então foi isso. Esse é o canal A Voz do Cerrado. Manifesta aí a sua opinião. Você acha que o Nicolas Ferreira vai engolir o bolsonarismo e se transformará na grande liderança da extrema-direita brasileira? E o Tarcísio de Freitas tá no jogo ainda? E a Michelle Bolsonaro, ela vai romper com a família Bolsonaro para apoiar o Tarcísio, para apoiar o Nicolas? São muitas as divisões da direita brasileira. E o PT vai chegar aonde em 2026? Vai aumentar a bancada? Vai diminuir? O que vai acontecer? Manifesta aí nos comentários. Se não deixou o like, deixa o like, né? Se não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. Eu sou o Flávio Rezende, aqui é o canal A Voz do Cerrado e estamos fazendo o Bom Debate. Um forte abraço e até o próximo vídeo.